Jesus é o Filho da bênção. Então diga: em nome de Jesus eu estou livre. Olha o que diz a palavra de Deus. É uma palavra muito forte. Eu adotei essa palavra como uma das palavras que me faz levantar nos meus cansaços, que me faz acreditar quando eu perdi a esperança, que me faz encontrar força de vencer todas as minhas misérias quando eu me encontro no pecado. Joel capítulo 3, versículo 1. Depois disso acontecerá: derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos anciões terão sonhos, e vossos jovens terão visão. Naquele dia derramarei o meu espírito sobre os escravos e as escravas, farei aparecer prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, turbilhões de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, ao se aproximar o grandioso e temível dia do Senhor. Mas todo o que invocar o nome santo do Senhor será poupado, porque sobre o monte de Sião e em Jerusalém haverá um resto, como o Senhor disse, e entre os sobreviventes estarão aqueles que eu estiver chamado. Meu irmão, minha irmã, esta profecia de Joel, ela aparece sempre em tempos fortes da igreja. Ela apareceu depois do caos que a comunidade primitiva estava vivendo. Jesus tinha passado pela morte, tinha ressuscitado, subiu ao céu, e eles esperaram 50 dias a vinda do Espírito Santo, e essa foi a primeira pregação de Pedro. Ele citou essa palavra: voltemos a acreditar na vinda do Espírito Santo. Quando em Duquesne, aqueles jovens nos Estados Unidos se reuniram para clamar um sopro novo para a igreja do mundo, nasceu essa grande explosão, maior ação de cristãos que se reúnem, milhares, centenas, milhões de pessoas em todo o mundo, que foi o movimento da renovação carismática, e dela veio as novas comunidades, veio as associações, os institutos, as TVs, os meios de comunicação, as grandes obras missionárias, e de novo o mundo chegou num caos de desesperança, porque começamos como povo no Antigo Testamento a não mais viver sobre a luz do Espírito, a profecia, os sonhos com Deus, mas começamos a viver ao espírito da carne, a buscar a satisfação, os prazeres, a viver uma fé light, uma fé sem raiz, uma fé sem compromisso, uma fé que quer sempre tudo pronto, que quer o milagre pronto, que quer o banco da igreja limpo, que quer a luz bem clara, que quer um som bom, mas que não se compromete com nada. E muitos ainda, no meio disso, passaram a viver um caos pior, passaram a viver a opressão de confiar nas trevas, de invocar o espírito da morte, o espírito do anticristo, de Lúcifer. Mas nós precisamos retomar. Nesse tempo tão difícil, novamente nos Estados Unidos, jovens universitários se encontram por horas e horas, dias, semanas, em louvor a Deus, clamando um grande avivamento para o mundo. Eu e você podemos fazer a mesma coisa, podemos nos reunir na nossa casa, podemos clamar esse grande avivamento, essa grande explosão carismática. Não podemos desistir, Deus está conosco. Foi Ele que nos prometeu no Evangelho de João: eu vou ao Pai, mas eu não os deixarei órfãos, eu deixarei o meu Espírito. E é assim, quando a humanidade entra no caos, quando a humanidade entra na guerra, no conflito, quando as catástrofes começam a acontecer, quando um desequilíbrio, seja da natureza, seja da sociedade, seja da igreja, leva as pessoas a um estado de desesperança, não nos resta outra coisa, basta abrir a inteligência, voltar a sonhar com Deus,
voltar a invocar o Espírito Santo. Mas aí você vai dizer, mas é difícil, sozinho não posso fazer nada. Pode. Se Deus, que chamou uma multidão de discípulos, que depois tornaram-se os 120, depois os 72 e depois os 12 que Ele enviou, e no meio deles ainda um os traiu, e eles cheios do Espírito Santo anunciaram a palavra de Deus, e o Evangelho está cada dia mais vivo. Eu e você podemos. Não vamos esperar para os outros, vamos nós fazer a diferença. A gente pensa assim, estou me alongando um pouquinho na pregação, porque a gente já orou bastante hoje, agora eu preciso despertar você para essa consciência. A gente pensa que cristão é aquele que está andando na rua e cata o papel, porque alguém jogou na rua. Não, esse não é cristão. Esse é cidadão. A gente pensa que cristão é aquele que vai ver a pessoa andando na rua e aquela pessoa derruba a sua carteira, ele vai lá e cata a sua carteira e devolve para a pessoa sem pensar em levar nenhuma vantagem. Isso também não é ser cristão, isso é ser cidadão, isso é ser patriota, isso é ser um homem do bem. Ser cristão é muito mais. Ser cristão é não jogar o papel na rua. Ser cristão é proporcionar, antes que a carteira do irmão caia, eu estou vendo que ela vai cair, é chegar e dizer para ele, irmão, olha, ajeita o seu bolso, porque a sua carteira vai cair, e você pode ter prejuízo, pode passar uma pessoa aqui, que não é cidadão e não é cristão. Então é prevenir. E como é que a gente previne a desgraça? Vivendo na graça, vivendo no batismo no Espírito. Como é que a gente previne o caos que está no mundo? Como é que a gente combate isso? Fazendo a diferença, sendo homens e mulheres seduzidos, possuídos do Espírito de Deus. Que alegria poder viver com você esse momento de encontro que estamos tendo com a palavra, com a oração. Jesus é o médico dos médicos, a oração é o remédio dos remédios. Nos ajude a evangelizar. Se você gostou do nosso vídeo, desta pregação, compartilhe, dá um like, convide pessoas também para seguir as nossas redes sociais. Tudo Ironismo Puldaro Oficial. Participe dos nossos combates. No Pix que está aí na sua tela, você pode se tornar um evangelizador conosco, ou pelo doações.ironismopuldaro.com.br, ou acessando a nossa loja.ironismopuldaro.com.br, você também se torna evangelizador. Deus abençoe. A sua ajuda salva almas.